café, eu tenho um carinho especial para falar do café, porque aí onde você está sentado hoje foi onde eu aprendi o que era café de verdade. E essa fazenda, ela tem uma história muito interessante ligada ao café, né? Foi o Instituto Brasileiro do Café, então tem um cafezal muito bonito aí, acho que o Juliano, o Vareta, né, que é seu colega aí no departamento, ele disse que parece que vocês reformaram um cafezal, alguma coisa, depois você pode contar melhor para nós, mas é uma cultura que, bom, agora então, né, com esse boom de preços, a cultura virou status em muitos países e cultura de base em outros, então a primeira coisa que a gente fala quando encontra uma pessoa, vamos tomar um café. E além da cultura do café, eu não sei se você ministra outras culturas aí, mas o café é algo que nos atrai muito. E eu sei da sua experiência com manejo, fertilidade do solo, sistemas de produção agrícola. Como que você encaixou isso na cultura do café? Qual que é a importância desse ponto, dessa visão? Porque é uma cultura que ela tem que ter uma perpetuação longa para funcionar, né? Não adianta você plantar o café e ter que matar o cafezal alguns anos depois, né, Sorato? Bom, eu dou aula aqui em Botucatu de café, feijão e batata, né? 3 culturas só, então dá para se concentrar. Não, são 3 culturas bem difíceis de se trabalhar, viu? E bem diferentes, né? Diferentes, exato. Bem diferentes, mas muito interessantes. Agora, focando no café, né? Sim, o café é uma cultura, na verdade, das 3, obviamente que todas têm seus desafios, mas dessas 3 culturas, e até talvez comparando com algumas outras, como soja, milho, cana, que são as grandes culturas do Brasil, né? O café é também uma grande cultura do Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 2.200.000 hectares de café cultivados no Brasil. O Brasil é, de longe, o maior produtor de café do mundo, né? Produz aí hoje, eu acredito que cerca de 1/3, até um pouco mais de 1/3 de todo o café produzido no mundo, né? Sai do Brasil. É uma bebida super importante em boa parte do mundo, né? Talvez tirando os países do Oriente Médio e do Extremo Oriente, com exceção do Japão, que é um grande tomador de café. Nesses outros países o café ainda não tem uma expressão no consumo assim tão grande, apesar de estar aumentando, por exemplo, na China, nos últimos anos a gente tem visto isso, mas inclusive tem um dado que eu ouço muito, eu não sei exatamente quem fez esse levantamento, mas se fala muito que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água, né? Eu não duvido, viu? Que é algo impressionante, realmente, né? Café é muito apreciado no mundo como um todo. E um aspecto interessante, Rogério, pensando na cultura, aqui no Brasil especialmente, que é um país continental, o café é uma cultura bastante diversa dentro do país. A gente tem os mais diferentes sistemas de produção de café. Inclusive no Brasil, 2 espécies, né, que são muito diferentes, inclusive apesar de serem café, que é o arábica e o robusta ou conilon, que se adaptam a condições diferentes, o manejo é diferente, os sistemas de produção são bem diferentes. E mesmo dentro de cada uma dessas espécies, por exemplo, dentro do arábica, há uma diversidade de sistemas de produção e de condições de produção de café muito diferentes, né? Pô, você vai aqui no sul de Minas, um café de montanha, no sul do Espírito Santo, é uma coisa. Você vai no café do Cerrado de Goiás, do Cerrado do Triângulo Mineiro ou do oeste da Bahia, é outra cultura, né? É outro sistema de produção, tudo é muito diferente e nesse meio aí nós temos uma diversidade muito grande. O manejo do solo é fundamental. Como você mesmo falou, o café não é uma cultura, não tem como o produtor fazer ela como uma cultura muito momentânea. E isso é um aspecto interessante, né? Quando se pensa em produção de café, talvez a gente tenha algumas perguntas mais à frente sobre isso, mas, por exemplo, agora nós estamos numa fase de preço muito atrativo de café. Provavelmente muita gente pensa em cultivar café nesse momento, mas tem que saber que para começar a produzir café depois que você planta, são no mínimo 3 anos. 3 anos. E não adianta você plantar uma lavoura de café e cuidar dela 3 anos para ter uma safra. Uma safra, a não ser que os preços sejam estratosféricos,
ela não vai pagar o investimento desses 3 anos de instalação da lavoura e assim por diante. Então você tem que pensar a longo prazo quando se cultiva café. E esse é um aspecto importante. Outra coisa importante, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar talvez um pouco mais, mas café é uma cultura muito exigente, principalmente quando se pensa em arábica, mas o conilon também, é muito exigente em termos de qualidade de solo e fertilidade do solo. Então você tem que pensar também a longo prazo nessa questão de solo. Se você não cuidar bem do solo, da fertilidade, da controle de erosão, da matéria orgânica e assim por diante, você terá problemas com a sua cultura de café, não terá uma boa produtividade.